Ok, seguindo com o nosso projeto aqui, o nosso Minecraft, né? Bom, o último vídeo a gente criou, né, a nosso terreno, né? A gente já fez muita coisa aí, né? Ok, bom, para isso aí, a gente vai melhorar isso aqui. Para isso aí, vamos fazer o seguinte, aqui na nossa classe, né, onde é que a gente instancia nossa classe, vamos fazer o seguinte, antes... Ou seja, não antes, pode ser aqui, vamos só melhorar isso aqui um pouco. Vamos aqui, vamos criar dois objetos na posição X e também na posição Z. Vamos colocar maiúsculo que fica mais destacável, né? Então, X e na posição Z. Ok. Bom, eles vão ser igual o que? Vamos colocar aqui, né? A gente tem o nosso subject, não é isto? Jogador, isto mesmo. Vamos passar ele como posição X. Desta forma, na mesma sequência, vamos aqui, Ctrl o C, vamos abaixo, Ctrl V e vamos passar para posição Z. Desta forma aí, beleza? Ok, bom. Antes de fazer encontrar o nosso bloco, a gente já pode fazer o seguinte, a gente já pode passar essas frequências com mais, ou seja, passar essas posições com mais frequência, né? Ok, beleza. Bom, se você tá pegando esse vídeo aqui, pessoal, não vou ficar explicando mais o que é Zelta, o que é Y, posição X. Eu já falei isso muito em vídeos anteriores. Então, if, vamos fazer aqui, eu vou colocar um absolute para esse valor, né, o nosso subject, que é o nosso jogador. Vamos pegar ele na posição X, não é isso? Que vai ser igual, ou seja, diminuímos pela nossa posição do X, a nossa variável lá em cima, beleza? Eis a questão, se for maior que 4, eis a questão, ou o nosso, vamos pegar aqui, nosso Zelta agora, né? Então, aqui vamos separar. Então, se ele for na posição Zelta, aqui a gente vai pôr Z, não é isso? Menor, e aqui ele entra o Z maiúsculo, é a nossa variável aqui que está recebendo estas posições. Se for maior que 4 também, aí vamos pedir para fazer um reset, né? Este reset vai pegar o nosso a nossa posição X, vai ser igual ao nosso subject que é ponto no X, e também pegamos o nosso Zelta, não é isso? Que é a nossa variável, vai ser igual o nosso jogador na posição Zelta. Ok. Então, o nosso terreno, a gente tem o nosso terreno, não é isso? Ok. Vamos fazer, né, um reset nele. Então, ponto, a gente tem a nossa classe engine, não é isso? Vamos ver aqui se ele vai puxar. A gente colocou engine, ponto, reset, pedimos ele para fazer um reset, o que? Nas nossas posições. Quais são? Primeiro eu vou pôr a posição X, vírgula, e a posição Zelta, que são as nossas variáveis aqui, tá? Ok, bom. Então, o que falta é criar esta função, né? Mas antes a gente pode melhorar aqui também. Se a gente vir aqui, a gente tem algumas posições aqui, né? Vamos aqui. Se a gente vir cá na nossa engine, a gente tem essas posições aqui, ó, que a gente fez em vídeos anteriores, né? Temos a direção, não é isto? Podemos pegar ela também. Depois temos aqui a função. Vamos pegar isto aqui, Ctrl X, e vou fazer o seguinte. Vou pegar tudo isto aqui, vou dar aqui espaço, e a gente vai pegar isto aqui, Ctrl o X. Então, depois que ele move, ele vai poder fazer este reset. Vamos criar a nossa função. Então, def, a gente colocou reset, não é isto? Aqui, se a gente vir aqui, reset, isto mesmo, reset. Então, vamos criar ela aqui.
Vamos fazer o seguinte, a gente precisa passar disso, né? Isso eu já falei isso em vídeos anteriores. A gente precisa da posição X e da posição Zelta, não é isso? Ok, 2 pontos. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl V aqui. Ok, o que a gente precisa fazer é o seguinte, passar a posição novata agora, né? Então, this vai receber o ponto pós na posição X, não é isso, pessoal? Que vai ser igual a X, não é isso? Ok, bom, eis a questão desse ponto. A gente precisa do Zelta também, pós na posição Y, que vai ser igual que o nosso Zelta. E aqui tá perfeito aqui. Então, contra o C, a gente já pode chamar ela cá em cima, né? Então, depois aqui, podemos chamar ela, né? Então, disso que ponto Ctrl V, chamamos a nossa função, ok? Ok, bom. Eis a questão, vamos fazer o seguinte. Aqui tá bacana, porque a gente tá fazendo o reset na posição Y, Zelta tá chamando run, iteration, count, tá tudo aqui, beleza, não precisa implementar nada. O que a gente precisa fazer é passar essas posições como global, né? Se a gente vir aqui, a gente tem aqui, né? Onde é que a gente colocou? Cadê? Aqui, global, né? Então neste count aqui a gente precisa passar essas posições também, que é a nossa X, não é isso? E a nossa Zelta. Ok, bom. Então, passando ela como global aqui, a gente tem que voltar cá, e é onde a gente fez, a gente criou nossa função reset. Agora, quando fazer o reset, eu tenho que passar minha posição X e Zelta, não é isso? Já expliquei quando ela se torna esta forma aqui, 0, 0, sem passar X e Y ou Z, ok? Beleza, bom, vamos verificar se isso aí vai funcionar. Se eu vim aqui, vou dar um play e verificamos, e tá aí, perfeito, né? Ok, bom, vamos aqui retroceder bastante, que só para a gente ter uma visão do nosso cenário, que está ficando muito bacana, não é isso? Ok, perfeito. Bom, praticamente é isso aí, né? Tá bem adiantado aí o nosso projeto. Aqui ele vai amontando aí o nosso cenário, conforme a gente vai subindo ou descendo ou o que seja. Praticamente isso aí que a gente precisa, não é isso? Eu subi aqui em cima e observe que ele está completando bem rápido o nosso cenário, né? Ó, observe que ele tá bem veloz aí. Se quiser criar com mais rapidez, eu já mostrei isso aí como que faz, não é isso, pessoal? Ok, bom, bacana. Shift Q para poder fechar. O que a gente já pode preocupar é em começar tirar blocos, né? Tipo fazer perfurações no nosso terreno e também começar a montar, né, blocos e árvores e tudo isso aí, né? Então para isso aí vamos vir aqui, New File, e vamos colocar, por exemplo, vamos colocar p underscore, vamos colocar p de position, o que? Eu pôr assim, que a gente põe? Eu sou ruim desses trem, eu pôr assim sistema, né? Que é sistema sistema, né? Que a gente vai criar um módulo para a gente poder manipular isso aí, tanto fazer perfurações. Eu vou deixar ali p de perfurar, sistema de perfurações no nosso terreno, não é isso? E aí a gente também pode colocar ele como build, então ponto .py, desta forma aí. Ok, para isso aí, eu já vou fechar isso aqui, que a gente não vai precisar nada disso aqui por enquanto. Aqui na nossa terreno, né, onde é que a gente vai criar as nossas perfurações e tudo mais. Então vamos lá, from, né,
P que a gente colocou, não é isso? Underscore, só que aqui é P maiúsculo. Underscore, a gente tem lá o nosso, a gente colocou sistema, né? Então ele já puxou aí pra gente, vamos importar tudo que está lá. Vou fazer desta forma. Ok, pode ser. Tendo isso daí, a gente pode criar o nosso dicionário, como a gente fez aqui, né? Então, a gente colocou TD. Vamos fazer o seguinte, este aqui, então, a gente pode, como a gente vai colocar, vou pôr assim, ó, this ponto, como é perfurar lá, a gente vai colocar no dicionário, poderemos colocar vida VD, desta forma aí. Como é dicionário, dicionário, eu vou deixar desta forma, que são nossos vertices, né, pessoal? Então tá bom aí. Aqui a gente colocou TD, por que não desta forma? Então deixa desta forma. Eis a questão, para a gente poder mexer com isso aí, para a gente poder armazenar todos os nossos dados aqui, que já foi explicado em vídeos anteriores, vocês estão por dentro disso aí, vai ser quase a mesma coisa disso aqui, né? Então a gente pode dar um Ctrl C aqui, e vou abaixo, e vou dar um Ctrl V. Ok, bom. A gente está pegando os dados aqui e mandando aqui para o nosso dicionário, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa, mudar a nossa variável, né? Então, é VD, né? De vertices, né? O que a gente pode fazer aqui? Eis a questão. Ele vai fazer a mesma coisa, vai armazenar, bom. Só que aqui não é a nossa table, né? O que a gente vai fazer? Que a gente especificou isso aqui como nosso terreno, né? Lembra disso daí? Eu vou colocar aqui, por exemplo, vai ser igual. Como é vertice, eu vou colocar assim, vertices V, object, B de bloco, desta forma. Então, vertices object dos blocos, né? Vertices do objeto bloco. Acho que ficou legal aí, né? Só pra gente não ficar escrevendo aqui monte de letra variável muito longa aqui, né? Então, para isso daí, vamos aqui, vamos implementá-la aqui, vamos indentar. Ctrl V, então ela vai receber, vai ser igual o quê? Passamos aqui, né, o nosso subject, não é isso que a gente tem, ou seja, o nosso subset. Desta forma aí, vírgula, pegamos o land, né, module que está na nossa vertices e passamos aqui o que? Se for, né, menor que 37, ok, façamos o seguinte. Como eu estou passando aqui, eu achei, veio na mente aqui o que a gente pensou aqui, que eu creio que vai ficar bem bacana ali. Ele disse que não está define, né? O que a gente pode fazer? A gente vai dar um Ctrl C nele aqui, que eu acho que vai ficar bem melhor. A gente já até usou aqui o corrente subset, não é isso? Então o que a gente pode fazer? Vírgula aqui, vou passar ele aqui. E aqui a gente simplesmente chama ele aqui, né? Ok. Só que esse disso aqui também some que está aí, beleza. Bom, agora tem uma questão também. Como a gente está passando aqui o current subset, né? A gente está fazendo uma verificação aqui, a gente tem que fazer cá em cima também. Então, para isso daí, vamos fazer o seguinte. Então, aqui a gente pode dizer o seguinte, se ele for igual menos 1, eis a questão. Então, a gente pode entrar com esta verificação aqui, if, se o nosso subset, não é isto? Vamos colocar subset desta forma, for igual, né, a menos 1. Isto significa que o nosso subset vai receber o que? Vai ser igual a this ponto o que? O nosso current subset que a gente substituiu aqui, não é isto? Vamos testar isso aí. Se a gente vir cá na nossa main, vamos rodar.
E aqui tá bacana. Então vamos correr lá para beirada, né? Então ele tem que ir criando aí, não deixar a gente cair, né? Ó, chegou na beirada, vai criando nossos blocos, ok, sempre infinito, ok, bacana, tá indo ali, conforme a gente vai pegando aqui, beleza. Se a gente movimentar o mouse também vai embora. E por aí vai. Ok, beleza. É isso aí que é a intenção. O que a gente vai fazer agora é começar a cavucar aqui, né? Tipo assim, por exemplo, tá vendo esse bloco aí de frente aí? Este bloco aí, né? A gente vai, tipo assim, para a gente poder pegar ele, tirar ele daí, fazer uma perfuração, a gente tem que marcar ele, né? Marca ele, pressiona o botão, ele, pum, sai, né? Se for fazer a perfuração aí. Agora, se a gente for montar alguma coisa aí, por exemplo, uma árvore ou uma casa, aí a gente já tem que colocar mais objeto em cima, montar bloco em cima do bloco, né? Conforme eu movo o meu mouse aqui, ele vai pela mira do mouse, né? Basicamente é isso aí. Ok, bom. Então, para isso aí a gente precisa vir aqui, né? Então vamos lá, import, vamos começar, né? O nosso Ursina, vamos importar dele o que? A gente precisa dos nossos entity, né? Vamos pôr aqui entity maiúsculo, né? Entity, né? Desta forma aí. A gente vai precisar também de color, né? Ok, bom. Eis a questão. Vamos aqui, vamos criar uma variável, vou colocar assim, BTRGB, que é das nossas cores, vai ser igual o nosso entity o que? Passamos aqui, module, ponto, ou seja, vai ser igual, a gente quer criar o nosso, a gente quer tagar o nosso cubo, né? Então colocamos aqui cube, desta forma aí, que é o mesmo que cubo. Eis a questão. Lembrando que a gente precisa passar a cor, né? Então a color dele vai ser igual o que? A gente vai colocar a nossa color, né? A variável ponto RGB. Se você quiser colocar RGB, fica à vontade. Então vamos colocar assim RGBA, não é isso? E aqui a gente passa a cor que a gente queira. Já tô ficando doido, é from e não import, o cine, color, ok. Bom, a cor aqui, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou colocar yellow, certo? Que é amarelo, 255 por 0. Ok. Primeira coisa que a gente tem que fazer, passar também o scale dela, não pode esquecer, né? Então, Ctrl V, vamos colocar aqui o ponto scale, vai receber o quê? Vai ser igual, a gente tem que multiplicar, né? Ou seja, passar, se lá a gente colocou, né? Bem lá atrás, anteriores, eu lembro que a gente passou ele para criar 4 blocos, né? Isso. Então aqui eu vou colocar .001 por aí afora. Vai resolver o problema. Def, para a gente poder marcar o bloco que a gente vai deletar. Então vou colocar assim, marca, pode ser minúsculo, marca underscore, pode ser bloco, né? Desta forma aí, primeira coisa, tem que passar a posição, a gente tem que passar a câmera, né? A câmera, quando a gente pôr o mouse, ele vai refletir naquele bloco, então a câmera, né, vai ter que pôr a mira nele, né? Então depois vocês vão observar isso aí, e TD que a gente criou lá no global, que a gente deixou lá no nosso dicionário, certo? Ok, que é o mesmo que o terreno dicionário. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir aqui, vamos fazer um for para percorrer e in o que? Range, não é isso? Está ao redor de que? Vamos colocar uns 15 por aí afora, vírgula, 1, vírgula, porque vai ser na posição tanto, né, y e z. Eu já expliquei isso aí em vídeos anteriores. Então a gente vai fazer aqui um WP, que é a perfuração, vai ser igual,
vamos colocar aqui após, concatenamos com a câmera para ele poder movimentar de acordo com a posição. Então, conforme a posição que eu marcar, a câmera também tem que marcar, né? Ponto forward, multiplicamos pela nossa variável e que a gente está passando aqui, correto? Agora, a nossa posição x vai receber o que? Eu já expliquei tudo isso já, então não precisa eu ficar tocando aqui neste assunto, né? O nosso y vai receber o que? Floor também, passamos aqui o nosso WP, ponto, ele vai pegar a posição y e concatenar, fazer um alto incremento, né? Porque se eu tirar um, ele vai ter que fazer toda a perfuração do bloco em si, né? De onde eu tiver tirando. O nosso Zelta vai receber floor e passamos aqui a posição ponto Zelta, não é isto? Ok. Bom, tirando agora, o que a gente precisa fazer? A gente tem que pegar a nossa variável lá em cima de cores para fazer o preenchimento de onde ele sair, não é isso? Então, pegamos a posição x, vai ser igual a x, também pegamos, vamos aqui dar um enter, vamos pegar a nossa cor, tanto no y também, não é isto? E agora, eis a questão. Como vai sair do y? Y vocês lembram que é de cima para baixo, não é isso, pessoal? Então, tirando ele, tirando o nosso bloco, né? Ele vai ter que sair e aí aquela perfuração vai ficar ali. Então, na posição alta e baixa, a gente vai ter que pegar. Ele vai ser igual a ele mesmo, y. E vamos colocar aqui 0.5, vamos preencher ele por 0.5, creio que vai resolver, né? E pegamos, epa, esse trem aqui tá meio bagunçado meu teclado, hein? Temos aqui a nossa cor agora, no ponto Zelta vai receber o que? Nosso Zelta. Agora também, eis a questão, como a gente está passando aqui o nosso terreno, né? Por o dicionário, lembra que a gente criou esse trem em vídeos anteriores, né, pessoal? Eu não vou ficar explicando isso, tá? Observe que a gente está armazenando tudo que a gente pega daqui, certo? Eis a questão, então, para me poder preencher lá novamente com aquelas cores que eu vou tirar o bloco, né? Vai ser deletado para fazer a perfuração, mas ele tem que fazer tipo uma atualização ali com as cores do outro para tampar o buraco ali daquele que foi tirado, que vai ficar abaixo, né? Não sei se vocês estão entendendo. Ok, então para isso daí a gente vai fazer o seguinte, só que também como ele vai ser de 1 para 15, não é de 15 para 5 não, ele tem que começar de 1 para 15, né? Então aqui tá errado. E outra coisa também, esta vírgula aqui não tem. Vamos abaixo, vamos indentar o código aqui mesmo, Ctrl o V. Então, o que vai acontecer aqui? Então, né? A gente não vai usar isso daqui porque a gente tem que pegar, né? Então, a gente vai pegar de lá para poder preencher aqui. Então, vamos usar o ponto get, que é para pegar. Posição x, string, vai ser isso aqui mesmo. Aqui, a gente não precisa de passar ele como floor. A gente pode deixar, vou fazer o seguinte, vou deixar ele seco mesmo. Se der algum erro, aí a gente trabalha ele depois, né? Que vai ficar desta forma. Deixa eu só fazer o seguinte, 2 pontos aqui. Bom, aqui não é disso, façamos a condição, né? Então, se ele pegar, então vai ser o nosso dicionário, né? O que tiver lá de terreno do nosso dicionário, ponto get, a gente vai fazer o seguinte. Isso daqui também não precisa, eu vou passar direto aqui. Só que eis a questão, aqui a gente vai concatenar. Vamos tirar isso daqui e vamos fazer aqui o primeiro. Então
O X na posição X vai receber o quê? Eu não poderia ter tirado isso daqui. Contra o C. Opa, Z, C. Vamos aqui. É difícil passar o que está pela cabeça fora. Pegamos a posição. Isso daqui também eu não preciso. Concatenamos. O Y vai receber aqui string, isto mesmo. Aqui não tem isto, vai concatenar. O delta, isso daqui também não precisa. Então, se for igual o que tiver lá, eis a questão. A gente vai setar novamente, né? Então, aqui também tá fora. Aqui. Vamos aqui. Pensa que é fácil. Então, tragamos as nossas cores e preenchemos, né? Então, ponto visible vai receber o nosso true para ele poder completar. Ok, tendo isso aí, podemos pedir um break. Ok. Então, preenchendo tudo lá, a gente para ele aqui. Agora, eis a questão, né? Se, né, tiver tudo bacana, preencheu. Agora eu tenho que parar ele aí, certo? Else, passamos aqui o que? Pegamos a nossa cor, ponto visible, a gente vai setar ela para falso, tá? Porque ela não pode depois ficar preenchendo essas cores, senão vai ficar tipo assim, vai dar um bug ali e ele não vai conseguir fazer essa comparação, beleza? Ok. Aqui em cima a gente tem o nosso flow aqui, porque a gente também não passou ele aqui. Se a gente passar ele aqui, problema resolvido. E ali me marcou ali, isso aí, perfeito, tinha um O a mais. Bom, então o que a gente precisa fazer é simplesmente chamar esta função, né? Ctrl C, vamos vir aqui na nossa terreno e aqui a gente vai implementar. Então, antes da gente criar, né, gerar o nosso bloco, observe aqui, a gente pode fazer o seguinte, observe que se a gente fazer o seguinte, a gente precisa, na verdade, criar uma função para poder atualizar aquela função que a gente vai chamar agora, né? Então, eu vou colocar update mesmo, né? E a gente vai passar this, vírgula, temos a pos, que é a posição, e temos a nossa câmera, né? Ok, bom, chamamos a nossa função para ele atualizar, passamos aqui a nossa pos, vírgula, a câmera, vírgula, e também this, ponto, o que? O nosso dicionário TD, né, que é o terreno dicionário que a gente está passando cá em cima. Se vocês lembram disso aí, eu não vou ficar explicando mais isso, porque já está cansativo aí, né? Ok, bom, eis a questão. Ok, se a gente observar, cá também a gente precisa chamar esta função. Por quê? Porque o nosso main é o executável, né? Tudo parte daqui, então não pode esquecer disso também. Então, logo aqui, quando a gente gera o nosso terreno, tá vendo aqui? A gente pode fazer o seguinte, depois do count, que ele zera ele novamente, a gente pode colocar, né? O nosso terreno vai receber o quê? Este terreno vai chamar a nossa update lá, né? E a gente vai passar o que? O nosso subject, que é o nosso jogador, ponto a posição dele, não é isso que a gente colocou, position, né, que é a posição dele, e ele vai acompanhar a câmera, né? Ok, beleza. Bom, eis a questão, se a gente retornar, bom, podemos testar, não é isso? Então, chamamos aqui, né, atualizar a nossa função, ok? Bom, vamos testar isso aí, ok? Se a gente vir aqui, vamos aqui, executar, parece que deu um erro, né? Vamos voltar aqui, vamos verificar, ele trouxe o erro, né? Vamos verificar aqui novamente.
Observou que quando ele dá erro, ele põe um arquivo aqui que não traz nada. Esse arquivo não tem significação de nada, tá, pessoal? Já vou até deletar ele aqui, tá? Então não precisa preocupar com isso aí. Ok, bom, ele deu um erro, né? Ele não disse o erro ali. É aí que muitos se agarram, tá, pessoal? Você observou que ali no nosso coisa aqui, vamos voltar aqui, ó. Ele não deu erro nenhum, certo? Ele só criou o nosso arquivo ali. Depois nós deleta ele ali. E ele não põe nada ali, só pôs o valor de 0. Ok. É aí que muitos agarram e não conseguem resolver o problema. Vamos começar aqui. A gente chamou, né, a nossa função aqui. Toma aqui. A gente fez o seguinte. A gente criou o nosso... A gente está passando esses dados cá para o nosso dicionário, não é isto? Ok, então tá perfeito. Aqui, vamos voltar aqui. Aqui a gente criou, né? Fez o import, a gente criou a nossa cor, o nosso cubo, ok? A nossa função, pam, fizemos aqui, peguemos o valor da can, aqui é uma digitação errada, é forward, desta forma aí, com a, vamos aqui, vamos retornar, vamos executar, e agora ele tem que ter a nossa mira do bloco amarela, isso aí, ó. Então, o que acontece? Esta mira aqui é a do meu mouse, né? Então, quando ele selecionar ali, ó, por exemplo, a gente vai pressionar a tecla, ele vai tirar aquele bloco amarelo ali, né? Vai tirar ele e o de baixo vai ter que estar com as mesmas proporção, né? Da mesma cor do verde e o outro ali que está do lado dele, né? Por isso que a gente criou essas cores aí. Ok, beleza. Então, tá perfeito aí, né? Se a gente for andando aqui, ele vai marcando conforme o meu mouse, né? Ok, perfeito aí. Eis a questão, né? Vamos subir por aqui afora. Então, observe lá que eu vou movimentando. Ele vai marcando conforme a minha mira do meu mouse, né? Então, se eu pegar aquele ali, quando a gente pressionar, vai tirar aquele ali. Se eu mover para cá, tirar aquele ali. Se eu mover para lá, vai tirar aquele ali. Então, os que for ir selecionando ali de amarelo, vai saindo conforme eu pressionar, beleza? Então, pessoal, tá aí funcional o nosso projeto, né? Observe que ele vai ponteando para a gente conforme. Bom, pessoal, eu vou terminar esse vídeo aqui e a gente retorna no outro vídeo para a gente poder continuar. Vou ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.